Olá, gente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, de acordo com a hora que você estiver vendo essa aula. Temos aqui mais um tema pra gente. Nosso tema é equilíbrio térmico. Vamos ver se a gente consegue passar esse slide aqui, né? Bom, equilíbrio térmico é a condição em que um corpo encontra-se à mesma temperatura que suas vizinhanças. Observe que se todos os corpos se encontram em temperaturas mais altas que seus vizinhos, tende a ceder-lhes calor de forma espontânea até que ambos passem a apresentar a mesma temperatura. Vamos falar agora sobre a lei da termodinâmica. Tal lei estabelece que, no caso em que dois sistemas termodinâmicos A e B encontram-se em equilíbrio térmico, com um terceiro sistema termodinâmico, C, então A e B também estarão em equilíbrio térmico. Veja aí a gravura. Observe que eu tenho um corpo A que está interligado com o corpo B. Tem a mesma temperatura. Sinal de igualdade significa que o corpo B tem a mesma temperatura do corpo A. Se o corpo B está interligado com o corpo C, então o corpo C tende a ficar também com a mesma temperatura do corpo B com o passar do tempo. E como resultado disso, nós temos que o corpo A vai também ter a mesma temperatura. Então, se A tem a mesma temperatura de B e B tem a mesma temperatura de C, então C também tem a mesma temperatura de A. Essa aí é uma questão de equilíbrio que os corpos adquirem com o passar do tempo, né? O equilíbrio da temperatura. Vamos falar sobre calor sensível. Quando há diferença de temperatura entre dois corpos ou entre um corpo e sua vizinhança, haverá troca de calor entre eles de forma espontânea. De modo que corpo de temperatura mais elevada resfria-se e os corpos de menor temperatura aquecem-se, até que todos atinjam a temperatura e equilíbrio. Outra definição também importante para a gente é a definição de calor latente. É possível que durante as trocas de calor com suas vizinhanças, um corpo apresente pressão, temperatura e volume que o levam a sofrer uma mudança em seu estado físico. Essas mudanças ocorrem em temperatura constante. Por exemplo, o gelo, com o passar do tempo, se transforma em água. Se eu colocar o gelo dentro da água e o gelo vai se transformando em água com o passar do tempo, até que o gelo se dissolva por completo, ele vai ficar na mesma temperatura da água. A água e o gelo vão ficar na mesma temperatura. A temperatura de fusão do gelo, da água, né, no caso, é 0 graus Celsius. Essas mudanças ocorrem em temperatura constante, como a gente estava falando, para corpos compostos com uma única substância sem impureza, ou seja, apesar de estarem recebendo ou cedendo calor para o meio externo, a temperatura destes corpos não se altera. O calor latente pode ser calculado a partir da fórmula mostrada na figura abaixo. Confira. Esse Q significa o calor, que é igual a massa calor latente, a massa e o calor latente específico, né? Que é dado em caloria por grau Celsius ou joule por quilograma. O equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é o tema da nossa aula, aquilo que a gente falava, que quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Determinadas substâncias tendem
a atingir o equilíbrio térmico com maior facilidade. Hoje nós vamos fazer um experimento aqui com água e gelo. Tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui vou separar aqui os nossos vasilhames aqui. Tem um vasilhame com água, vocês podem ver, não é um vasilhame muito bonito, mas dá pra gente verificar. Então eu vou estar colocando aqui para vocês o gelo, pedrinha de gelo aqui, dá para você ver que tem uma pedrinha de gelo aí, outra pedrinha de gelo, mais outra pedrinha de gelo. Gente, a tendência com o passar do tempo é que essas pedrinhas de gelo elas atinjam um equilíbrio térmico com a água. O que seria esse equilíbrio térmico? A água vai ceder calor para o gelo e o gelo vai perder calor para a água, claro, porque os corpos mais quentes sempre cedem calor para os corpos menos quentes, ok? Então, esse aqui é o nosso primeiro experimento, né? Sempre tem uma aguinha aqui. Tem aqui o gelo e a água. Com o passar do tempo, o gelo vai dissolvendo, ok? E a gente vai poder perceber que não vai mais existir o gelo, somente a água. Vamos afastar aqui o nosso experimento aqui, né? Do lado. E vamos pegar aqui outro experimento. Eu tenho aqui água em temperatura ambiente, certo? Água em temperatura ambiente. E eu tenho aqui comigo também, vou afastar mais para cá um pouco, tenho aqui comigo também água quente, certo? Se eu fizer isso aqui, colocar o recipiente que tem água quente dentro do recipiente que tem água fria, com o passar do tempo, a água que está dentro do copo, do recipiente, que é um copo, né, claro, o recipiente vai ficar na mesma temperatura que a água que está fora do recipiente. Veja que tem dois recipientes aqui, um recipiente dentro, né, um recipiente dentro da água aqui, para fazer o experimento, né? Com o passar do tempo, a gente vai poder ver essas diferenças, né, gente? E aqui é um experimento figurativo, porque não deu tempo aqui o gelo dissolver, mas com o passar do tempo você vai perceber que a água que tinha gelo agora está gelada, mas não tem mais gelo, certo, gente? É esse nosso objetivo. Por que não tem mais gelo? Porque o gelo se dissolveu, alcançou a mesma temperatura da água, ambos ficaram em equilíbrio. Então, espero que tenha servido para vocês essa correlação, essa amostragem aí de equilíbrio térmico. Bons estudos e até a próxima. Muito obrigado.